Olha como é bem interessante essa questão. Se eu tenho direito à vida, o que todos os senhores têm, em razão e atenção ao meu direito à vida? Todos os senhores, que me conhecem, que não me conhecem, têm o dever de o quê? De observar e de respeitar esse meu direito à vida, deixando de realizar qualquer ato que possa prejudicar a minha saúde, a minha vida. Com relação aos direitos reais, nós também temos a mesma coisa. Os direitos reais também são direitos absolutos. Se eu sou proprietário, por exemplo, de um bem, todas as outras pessoas na coletividade têm um dever de abstenção, ou seja, o dever de deixar de praticar qualquer ato que prejudique esse meu direito de propriedade. Só que olha só que interessante. Os direitos da personalidade, como diz Maria Helena Diniz, são direitos subjetivos do tipo excludentes alios. Eles impõem, sim, esse dever de abstenção à coletividade. Só que eles são objetos de uma proteção tão grande dentro do nosso ordenamento jurídico que os direitos da personalidade impõem ao próprio titular do direito também esse dever de abstenção. Então, olha só que interessante. Quando nós falamos que os direitos da personalidade são direitos absolutos, você pode falar, por quê? Porque impõe a toda a coletividade, inclusive ao próprio titular daquele direito, o dever de se abster de praticar qualquer ato que prejudique os seus direitos da personalidade, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à integridade física. Mesmo que a pessoa queira e esteja autorizando, por exemplo, é possível autorização da eutanásia? Estou dando autorização aqui para eutanásia, uma pessoa vem aqui matar. Vale essa disposição? Mas sou eu que estou praticando, diz os nossos operadores do direito, dizem os nossos julgadores, né, os juízes, colocam que não, você não tem essa possibilidade. De novo, um exercício inadmissível da autonomia privada. No próximo último bloco, iremos analisar duas questões que foram exigidas em exames de ordem anteriores. Vamos a elas? Nos dois blocos anteriores, expusemos os principais aspectos sobre os direitos da personalidade, né, as suas características consideradas como as características principais pela doutrina, e também respondemos às perguntas que foram enviadas pelos nossos alunos. Nesse terceiro e último bloco, X da questão, iremos analisar duas questões de exames de ordem que foram exigidos em concursos anteriores. Lembrando sempre aos senhores que não é porque a questão já caiu num concurso que não pode ser repetida. É muito comum, aliás, e cada vez mais comum, que algumas questões de concurso elas apareçam e sejam repetidas em concursos posteriores, mudando apenas um ou outro aspecto. Na verdade, o que eu costumo falar para os nossos alunos é que muitas vezes uma determinada banca responsável por um concurso, ela mantém um banco de dados. E nesse banco de dados tem diversas questões, muitas questões inclusive semelhantes. Pode não ser idêntica, mas são semelhantes. Então, essas questões que nós tratamos sempre aqui nesse último bloco, são questões que podem aparecer sim, de uma forma um pouquinho disfarçada, um pouquinho diferente, mas mantendo em si a mesma estrutura, versando sobre o mesmo ponto, sobre o mesmo assunto. Vamos lá? Nessa nossa primeira questão, era uma questão que foi trabalhada aqui na prova da OAB de São Paulo, no exame número 134, indagava a respeito dos direitos da personalidade. E a questão colocava, vamos a ela, dizia o seguinte: não é própria aos direitos da personalidade a qualidade de cuidado. Muito cuidado para não se atrapalhar com a redação. Olha o que dizia: não é própria aos direitos da personalidade. Então é para você assinalar o quê? Qual questão que não é um atributo, que não representa uma qualidade dos direitos da personalidade. Nessa redação aí, muitos alunos vão lá correndo, assinalam a primeira alternativa, né, que é uma característica dos atributos, que é um atributo, que é uma característica, uma qualidade dos direitos da personalidade, e acaba errando. Olha o que dizia a alternativa A. Então, não é próprio dos direitos da personalidade a qualidade de, alternativa A, irrenunciabilidade. Opa! Os direitos da personalidade são renunciáveis ou irrenunciáveis? Nós já comentamos a respeito desse ponto aqui na nossa aula. E nós vimos que os direitos da personalidade, isso aqui não existe problema, eles são absolutamente irrenunciáveis. Uma pessoa não pode simplesmente abrir mão e falar: olha, estou abrindo mão, estou abdicando. Como se estivesse abdicando a um direito hereditário, por exemplo, e abrir mão dos seus direitos da personalidade.
Uma pergunta que é muito feita é a respeito da validade daqueles contratos de programas de televisão onde a pessoa vai ter a absoluta exposição da sua privacidade e da sua intimidade. Os reality shows, como tivemos aí o Big Brother, a Fazenda, onde as pessoas vão lá e ficam filmando o dia a dia delas e expondo alguns programas editados, outros programas inclusive ficam transmitindo 24 horas por dia, tudo que a pessoa faz. Ele estaria renunciando com esse contrato, né, de participação em reality show aos seus direitos da personalidade, em específico, ao seu direito à privacidade e à intimidade? Por enquanto, nós temos que dar a resposta de que a posição dos nossos tribunais tem sido no sentido de que não está havendo uma renúncia aos direitos da personalidade. Mas nem todas as vozes são nesse sentido. Inclusive, gostamos de citar sempre aqui a posição de Marília Diniz para que esses contratos seriam nulos, porque haveria uma absoluta renúncia à privacidade e à intimidade do ser humano. Vamos à próxima alternativa? Então, a alternativa ela é uma alternativa incorreta, porque a irrenunciabilidade é uma característica dos direitos da personalidade. A alternativa B, colocava lá, não é própria aos direitos da personalidade a qualidade de disponibilidade. Muito cuidado. Aqui é uma daquelas características que pode deixar na mão na hora da prova. Como regra geral, assinale a alternativa que fala que os direitos da personalidade são indisponíveis. Ok? Se aparecer na tua prova disponibilidade sem qualquer limitação, sem qualquer restrição, exatamente como está aqui na questão, não assinale que a disponibilidade é uma característica. O problema é, e se, professor, não aparecer nem disponibilidade e nem disponibilidade, mas aparecer uma disponibilidade relativa? Aí você está diante de um verdadeiro abacaxi. O que eu falo para os nossos alunos é, verifique todas as outras alternativas. Não tem nenhuma? Eventualmente fale que a disponibilidade relativa é uma característica. O ideal em prova é assinalar indisponibilidade. Disponibilidade, de jeito nenhum, ok? Tanto não é que nessa questão, vamos voltar à questão, que indagava, não é própria aos direitos da personalidade a qualidade de disponibilidade. Portanto, a alternativa B é a X da questão. Era a alternativa para ser assinalada como uma alternativa que não representava um dos atributos da personalidade. Independentemente disso, vou analisar as demais aqui. Próxima alternativa dizia efeitos erga omnes. Opa! Efeitos erga omnes. Acabamos de falar sobre os efeitos erga omnes, a característica de serem direitos subjetivos do tipo excludente alios. Por que excludente alios? Porque ela exclui a atuação de terceiros. Se eu estou diante de um direito da personalidade, o que todas as pessoas têm que fazer para viver em sociedade? Devem se abster de praticar qualquer ato que prejudique os meus direitos da personalidade. Aliás, nós chamamos a atenção. Essa é uma característica, inclusive, também dos direitos reais. Se eu sou dono de um bem, de um automóvel, toda e qualquer pessoa deve se abster de praticar qualquer ato que prejudique esse meu direito de propriedade. Se eu sou dono de uma casa, toda e qualquer pessoa deve se abster. Essa característica é uma característica também dos direitos reais. Só que a proteção conferida pelo Estado aos direitos da personalidade é muito maior do que a proteção conferida aos direitos patrimoniais, direitos reais, ok? Os direitos reais específicos. Então vejam, eu tenho tanto a exclusão da atuação de terceiros com relação aos direitos da personalidade, como do próprio titular, proibindo que ele pratique atos que prejudique a sua integridade física, a sua integridade moral ou a sua integridade intelectual. Isso sempre gera dúvidas, sempre gera dúvidas. Quer ver um dos pontos muito polêmicos que existem a respeito dos direitos da personalidade? A possibilidade da pessoa realizar o quê? Realizar um instrumento público, um instrumento particular, um documento qualquer, onde ela declare que caso ela seja internada no hospital, ela não quer ser submetida à transfusão de sangue. E aí, hein? Exemplo que acontece com uma religião, e aqui, pelo amor de Deus, não é nenhuma crítica a qualquer religião, é o que acontece, por exemplo, com os seguidores da religião do Testemunho de Jeová. Quem segue essa religião, quando é internado em razão por problema de saúde, se recusa à transfusão de sangue. A pessoa pode abrir mão, em nome do seu direito à liberdade de crença, do seu direito à saúde? Temos uma tendência pessoal de concordar, né, com essa possibilidade, mas em nosso país prevalece, fique bem claro isso, tanto na doutrina como também na jurisprudência,
o posicionamento no sentido de que o direito à vida prevalece sobre o direito de liberdade de crença. Ok? Então, cuidado aí com essa questão da pessoa poder exercer os seus direitos da forma que bem quiser. Essa é a